Imagine um exército invisível que drena 45 bilhões de dólares da economia de uma superpotência todos os anos. Não é uma guerra comercial, nem um ataque cibernético. O inimigo está sob o solo, multiplicando-se mais rápido do que qualquer tecnologia humana pode acompanhar. Enquanto você coloca uma simples armadilha no canto da sala, achando que resolveu o problema, milhões de hectares de terras agrícolas se transformaram em campos de batalha brutais pela sobrevivência. Como a humanidade pode vencer um oponente que transforma nossos próprios recursos em armas contra nós? Bem-vindos à guerra industrial contra o rato. Para entender por que essa batalha é tão desesperadora, precisamos olhar para os números frios da biologia. Um rato nunca é apenas um rato. Ele é uma máquina biológica de conquista. Desde o século XV, eles viajaram como clandestinos em navios mercantes, desembarcando em cada porto e colonizando cada cidade que construímos. Hoje, com mais de 60 espécies, vivendo nas sombras da civilização humana, a maior arma deles não é o tamanho ou a força, mas a velocidade reprodutiva. Em condições ideais, um único casal, apenas 2 indivíduos, pode gerar entre 80 e 100 descendentes em apenas 12 meses. Não é uma soma, é uma explosão demográfica. A geração seguinte não espera. Eles entram no ciclo reprodutivo quase imediatamente, criando um crescimento exponencial que nenhuma armadilha isolada consegue conter. Em nações densamente povoadas como a Índia, a China e os Estados Unidos, as metrópoles enfrentam dezenas de milhões desses habitantes subterrâneos. Quanto maior a cidade, mais vasto o suprimento de comida e mais complexa a infraestrutura de túneis e esgotos, permitindo que esse império oculto se expanda sem limites. Eles possuem uma inteligência coletiva assustadora. Estudos mostram que eles se lembram do perigo e transmitem experiência de sobrevivência ao grupo. Se um rato cai em uma armadilha, os outros evitam a isca e mudam seus horários de alimentação para momentos em que estamos dormindo. A população pode cair por um breve momento, mas o rebote é inevitável e avassalador. Estamos lutando contra uma força que aprende com os nossos ataques. O verdadeiro terror não está na visão de um roedor correndo pelo chão, mas no dano catastrófico e invisível que eles causam à estrutura do mundo moderno. As autoridades de gestão urbana na China registram dezenas de milhares de incidentes anuais, onde o concreto e o metal cedem diante de dentes que nunca param de crescer. Eles escavam jardins, destroem sistemas de drenagem e causam o afundamento do solo sob áreas residenciais inteiras. Nos centros urbanos, o perigo é químico. Os fios elétricos revestidos de plástico contêm compostos orgânicos que atraem os roedores como um ímã. A indústria de seguros nos Estados Unidos calculou um número que choca qualquer analista. Os danos causados por roedores a veículos motorizados atingem a marca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano. Estamos falando de frotas inteiras imobilizadas, fiações roídas e sistemas de sensores destruídos. Em 2015, na cidade de San José, Califórnia, o pesadelo tornou-se real quando bombeiros confirmaram que um incêndio residencial começou dentro das paredes. A fiação elétrica havia sido completamente desnuda pelos ratos, causando um curto-circuito fatal enquanto o proprietário dormia, alheio ao fato de que sua casa estava sendo consumida por dentro. E esse é apenas o dano físico. O risco biológico é uma bomba relógio. No século XIV, a peste negra, transportada pelas pulgas desses animais, eliminou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa, colapsando a civilização por décadas. Hoje, o risco persiste com o hantavírus, que possui uma taxa de letalidade de 30 a 40%, e a leptospirose, que afeta mais de 1 milhão de pessoas globalmente todos os anos. Quando os ratos entram nos nossos sistemas, a doença segue o fluxo da nossa própria conectividade. Diante de uma ameaça que opera nessa escala, a resposta humana teve que evoluir da defesa passiva para a ofensiva industrial total. Na China, especificamente na região ao redor do lago Dongqing, em Hunan, a guerra mudou de patamar após um desastre agrícola em 2014. Uma praga destruiu 30 mil hectares de arroz, resultando em perdas diretas superiores a 1 bilhão e 500 milhões de yuans. A lição foi dura. Sem uma ação unificada, a segurança alimentar de uma nação inteira estava em risco. Foi aqui que nasceu a estratégia da Grande Muralha.
Em vez de cada fazendeiro lutar sozinho, dezenas de vilarejos uniram forças para transformar a geografia do campo de batalha. Eles erguem barreiras físicas intransponíveis, redes de nylon de alta densidade, com 60 a 80 centímetros de altura, são instaladas ao longo de canais de irrigação e bordas de campos, enterradas profundamente no solo para impedir escavações subterrâneas. O campo torna-se um curral gigante. O momento tático decisivo ocorre durante a colheita, à medida que as colheitadeiras mecânicas avançam, rugindo através dos campos e cortando o arroz rente ao chão. O refúgio seguro dos roedores desaparece instantaneamente. O instinto de sobrevivência entra em pânico. Milhares de ratos fogem em massa, correndo cegamente para as rotas de fuga habituais, apenas para colidir violentamente com o sistema de redes pré-instalado. Não é mais uma caça, é uma colheita paralela. Em algumas áreas, durante o pico da temporada, uma única equipe coordenada pode capturar entre 10 mil e 20 mil ratos em questão de dias. O volume é tão colossal que a contagem deixa de ser feita por indivíduos e passa a ser feita por toneladas de biomassa removida do ecossistema agrícola. Mas o que se faz com montanhas de corpos capturados? A logística de descarte seria, por si só, um problema ambiental. É aqui que a eficiência pragmática realiza uma virada surpreendente, integrando o inimigo à cadeia de valor econômica. Em muitas áreas rurais do sul e centro da China, o rato do campo, capturado vivo e, crucialmente, sem o uso de venenos químicos, deixa de ser lixo para se tornar mercadoria. Após as campanhas de captura coletiva, os animais são transportados para instalações de processamento centralizadas. Lá, eles passam por um processo industrial de limpeza rigorosa, evisceração completa e tratamento térmico para garantir a segurança sanitária. O resultado final aparece nos mercados locais: carne processada, pronta para ser assada, refogada com especiarias picantes ou estufada. O preço de venda gira em torno de algumas dezenas de yuans por quilo. Não é um produto de luxo, mas cria um mercado estável que injeta liquidez na economia rural justamente no final da safra. Mais importante do que o valor culinário é a função de controle populacional. Ao consumir o inimigo, os agricultores garantem que a biomassa removida não retornará para se reproduzir na próxima estação. É o ciclo fechado perfeito. O predador das colheitas financia a própria eliminação, transformando um prejuízo potencial de bilhões em um recurso alimentar tangível. Enquanto a China aposta na mobilização em massa e no consumo, do outro lado do Pacífico, nos Estados Unidos, a batalha assume uma forma diferente, tecnológica, cara e cirúrgica. Aqui, o controle de pragas é uma indústria colossal que gera 11 bilhões e 400 milhões de dólares em receita anual. Mas em muitas fazendas e áreas suburbanas da Califórnia, Texas e Illinois, a arma mais eficaz não é um robô, mas um predador geneticamente aperfeiçoado. Cães da raça Terrier, como o Jack Russell e o Rat Terrier, foram criados seletivamente por gerações para uma única função: localizar e neutralizar roedores com uma eficiência letal. Ao contrário dos venenos, que deixam resíduos tóxicos no solo e na cadeia alimentar, esses cães são uma solução limpa. Quando um ninho é detectado em um celeiro, os fazendeiros liberam a matilha. Em minutos, os cães rastreiam túneis subterrâneos pelo olfato, forçam os ratos a sair de seus esconderijos e os eliminam instantaneamente. Relatórios de campo indicam que um único terrier treinado pode abater entre 20 e 30 ratos em uma única sessão de trabalho. Em metrópoles como Nova York e Chicago, onde a densidade populacional de ratos desafia a imaginação e os orçamentos municipais para controle chegam a 32 milhões de dólares anuais, equipes profissionais realizam caçadas noturnas. Equipados com tecnologia e cães de elite, eles patrulham parques e becos. Uma equipe profissional pode eliminar até 300 espécimes em um único turno noturno. O objetivo aqui não é a erradicação total, considerada impossível, mas a manutenção de um equilíbrio tenso, impedindo que a população de roedores transborde para níveis que ameacem a saúde pública e a infraestrutura crítica da cidade. É uma operação de contenção contínua, financiada por bilhões de dólares. No entanto, a resposta humana a essa praga não é uniforme. Existe um lugar onde a lógica fria da economia industrial colide frontalmente com crenças ancestrais.
Na Índia, o paradoxo é visível a olho nu e desafia a lógica ocidental. No templo Karni-Mata, no estado do Rajastão, cerca de 25 mil ratos, conhecidos como cabas, vivem em um santuário de mármore. Eles não são perseguidos, são protegidos, alimentados com leite e reverenciados por devotos que caminham descalços entre eles, cuidando para não ferir nenhum. Mas fora dos muros sagrados, a realidade econômica cobra um preço altíssimo. A Índia, que produz mais de 130 milhões de toneladas de arroz por ano, vê entre 5% e 10% dessa produção ser dizimada por roedores. As autoridades agrícolas estimam que as perdas anuais ultrapassem a marca de 2 bilhões de dólares. Milhões de toneladas de alimentos que poderiam alimentar a população são perdidas para dentes sagrados e profanos. Esse contraste brutal reflete a complexidade da guerra. Em um ponto geográfico, o rato é uma divindade intocável. A poucos quilômetros dali, ele é o arquiteto da fome e da destruição econômica. Cada nação escolhe sua estratégia, seja através da adoração, da caça com cães ou da colheita industrial. No final das contas, a guerra global contra os ratos não é sobre ódio ou crueldade. É uma questão de pura física e sobrevivência. É uma corrida desesperada entre a velocidade de reprodução biológica e a velocidade da resposta humana. Quando as colheitadeiras na China avançam como tanques de guerra, empurrando ondas de roedores para as redes, ou quando os cães de caça nos Estados Unidos limpam um celeiro com precisão militar, estamos testemunhando a tentativa da humanidade de impor ordem ao caos da natureza. Se pararmos, se relaxarmos a vigilância por apenas um ciclo reprodutivo, a matemática estará contra nós. Nesta arena, onde bilhões de dólares e a segurança alimentar do planeta estão em jogo, o tamanho da armadilha importa e a escala da indústria é a única barreira entre a civilização e o colapso. O equilíbrio não muda por sorte, mas por estratégia e ação coordenada em massa. Esta é a força silenciosa que mantém o mundo girando. Bem-vindos ao poder da indústria. Você acha que os danos de 2,5 bilhões de dólares causados por javalis nos Estados Unidos são um desastre? Na Austrália, um exército de 12 bilhões de invasores, 50 vezes maior que a população humana do país, massacrou 40 milhões de nativos e quase colapsou um sistema de 100 milhões de anos. Eles atacam com ácido e cegam suas vítimas. Mas a salvação não veio de bombas ou máquinas, e sim de uma vespa menor que um grão de poeira. Como o invisível venceu o invencível. Para entender como quase perdemos tudo, precisamos olhar para o que estava em jogo. Imagine uma fábrica biológica perfeita, isolada do resto do mundo por 37 milhões de anos. Este lugar é a Ilha de Natal. Não é apenas uma ilha, é uma máquina viva, afinada pela evolução. Aqui a natureza criou uma força de trabalho única, o caranguejo vermelho. Eles não são apenas animais, eles são os engenheiros do solo, com uma densidade populacional impressionante de 110 mil caranguejos para cada habitante humano. Eles dominam a paisagem. Durante eras, sua função foi clara: reciclar. Eles revolvem a terra, limpam as folhas caídas e mantêm a floresta respirando. Sem eles, o motor da selva para. Todo ano, essa máquina exibe sua força máxima. Centenas de milhões de caranguejos emergem da sombra verde em sincronia total. É um evento tão massivo que o Google já dedicou um dia inteiro a ele. Eles marcham como um rio vermelho vivo, cobrindo estradas, escalando pontes construídas exclusivamente para eles e descendo até o mar para garantir a próxima geração. É uma operação logística de escala global, acontecendo em uma ilha onde 70% do território é um parque nacional intocável. Pássaros raros, rios subterrâneos e árvores gigantes dependem inteiramente desses trabalhadores blindados. Era um sistema à prova de falhas, ou pelo menos era o que pensávamos até o século XX. A ruptura desse equilíbrio perfeito não veio com uma explosão nuclear, mas com a chegada silenciosa de navios de carga. Escondido entre mercadorias, desembarcou um invasor pequeno, mas com um apetite de destruição global, a formiga louca amarela. O nome parece inofensivo, até engraçado, mas não se deixe enganar. Louca refere-se ao seu movimento errático e à velocidade insana de seus ataques.
Em um ecossistema que nunca conheceu predadores terrestres, a chegada dessas formigas foi como soltar um vírus em um computador sem antivírus. Elas não apenas sobreviveram, elas conquistaram. Em poucos anos, elas construíram uma super colônia. Não estamos falando de formigueiros comuns. Estamos falando de uma entidade única, conectada, com 12 bilhões de soldados operando como um só organismo. Durante a estação chuvosa, esse exército brotava do solo como uma maré viva. E eles tinham uma arma secreta, ácido fórmico, um dos ácidos naturais mais potentes do mundo. O ataque era um pesadelo químico. Ao encontrar um caranguejo vermelho, milhares de formigas disparavam jatos de ácido diretamente nos olhos do gigante. Cego em segundos e em agonia, o caranguejo ficava indefeso. Em menos de 24 horas, um animal centenas de vezes maior que seus atacantes estava morto, transformado em alimento para a colônia. O massacre foi industrial. A população de caranguejos despencou de 40 milhões para apenas 15 milhões. Foi um colapso catastrófico. Sem os engenheiros para limpar o chão, a floresta começou a sufocar. Folhas secas se acumularam, bloqueando a luz e o oxigênio, criando um barril de pólvora pronto para incendiar. Árvores jovens morreram, pássaros perderam seus lares. Em um piscar de olhos geológico, um império de milhões de anos estava sendo dissolvido em ácido. Mas aqui está o mistério que intrigou os cientistas. Como essas formigas conseguiram energia para sustentar um exército de 12 bilhões em uma ilha isolada? Nenhum exército marcha de estômago vazio. A resposta revelou uma aliança sombria, um sindicato do crime biológico. As formigas não estavam trabalhando sozinhas. Elas tinham um parceiro silencioso, a cochonilha laque amarela. Este inseto minúsculo funciona como uma bomba de combustível viva. Elas se fixam nos troncos das árvores, sugam a seiva vital e a convertem em uma substância doce e rica em energia chamada melada. Para as formigas loucas, essa melada é combustível de foguete. É puro açúcar, energia instantânea para lutar, marchar e se reproduzir sem parar. Em troca desse suprimento ilimitado, as formigas oferecem proteção total. Elas agem como guardas-costas brutais, matando qualquer predador que tente comer as cochonilhas. É uma forma de pecuária intensiva. As formigas protegem o rebanho cresce e a produção de combustível dispara. É um ciclo de feedback positivo terrível, como jogar gasolina em um incêndio florestal. Onde as cochonilhas estavam presentes, a densidade de formigas explodia em 95%. Em alguns pontos críticos, os cientistas contaram 700 formigas patrulhando cada metro quadrado de floresta. Imagine isso, 700 máquinas de matar em um único quadrado de chão. Era uma ocupação total. Sem inimigos naturais para quebrar essa aliança, a supercolônia se espalhou centímetro por centímetro, transformando a floresta vibrante em um deserto silencioso, dominado por um único império. A humanidade não podia ficar parada, assistindo à extinção. A decisão foi tomada: contra-atacar com força máxima. Mas como você luta contra 12 bilhões de inimigos escondidos na selva densa? A resposta inicial foi química. O veneno escolhido chamava-se fipronil, uma toxina poderosa capaz de eliminar ninhos inteiros. Mas a logística dessa guerra era um pesadelo. Os redutos das formigas estavam em penhascos íngremes e vales profundos, onde nenhum humano conseguia chegar a pé. A única opção era o ataque aéreo. Helicópteros carregados com iscas tóxicas voaram sobre a ilha, bombardeando a floresta com quase 3 quilos de veneno por acre. Cada missão era uma aposta de alto risco e custo altíssimo. Uma única campanha podia custar 2 milhões de dólares. E havia um perigo ainda maior: o tempo. O ataque só podia acontecer na estação seca. Se atrasassem algumas semanas, a migração dos caranguejos começaria. Se os caranguejos comessem a isca destinada às formigas, nós mesmos causaríamos a extinção que estávamos tentando evitar. No início parecia funcionar. Os números caíram 99%. Celebramos a vitória, mas foi uma ilusão. O veneno era como cortar a grama. A raiz permanecia intacta no subsolo. Meses depois, as formigas reemergiam das áreas não tratadas, mais fortes e agressivas.
Além disso, o fipronil não escolhia vítimas. Matava insetos nativos inocentes, desestabilizando ainda mais a cadeia alimentar. Estávamos tentando salvar a ilha, envenenando-a. Ficou claro que a força bruta e o dinheiro não poderiam vencer a biologia. Precisávamos de uma estratégia mais inteligente. Quando os helicópteros e os venenos falharam, os cientistas voltaram à prancheta. Eles perceberam que não podiam matar 12 bilhões de formigas uma por uma. Eles precisavam cortar o suprimento de combustível. O alvo deixou de ser a formiga e passou a ser a cochonilha. Mas quem poderia se infiltrar nessa fortaleza, protegida por bilhões de guardas ácidos? A resposta veio na forma de um agente secreto, menor que a ponta de um alfinete. A vespa parasita, Tachardia-Ephagus somervillei. Esta não é uma vespa comum com ferrão doloroso, é um instrumento cirúrgico vivo. Sua missão é única: encontrar a cochonilha, ignorar as formigas e depositar seus ovos dentro do corpo do produtor de combustível. Quando as larvas nascem, elas comem a cochonilha de dentro para fora. Sem cochonilha, não há melada. Sem melada, o exército de formigas morre de fome. Simples, brutal e elegante, mas a Austrália tinha traumas do passado. Em 1935, introduziram o sapo cururu para combater besouros, e o sapo se tornou uma praga devastadora. Ninguém queria repetir esse erro, por isso a vespa passou pelo teste de segurança mais rigoroso do mundo. Durante 3 longos anos, em laboratórios de segurança máxima, ela foi colocada frente a frente com 130 e uma espécies de insetos nativos. A pergunta era: ela atacaria algo além do alvo? A resposta foi não. Ela era uma atiradora de elite biológica. Finalmente, as portas dos helicópteros se abriram novamente, mas desta vez não caiu veneno. 18.000 microvespas foram liberadas no vento. Um exército invisível flutuando para a copa das árvores, pronto para desligar a energia do império inimigo. Nos primeiros meses após a liberação, a tensão era palpável. A floresta continuava silenciosa. As vespas eram pequenas demais para serem vistas a olho nu, e as formigas ainda dominavam o terreno. Parecia que nada estava acontecendo, mas a guerra estava sendo vencida nos bastidores, célula por célula. Então, os sinais começaram a aparecer. Os troncos das árvores, antes brilhantes de melada pegajosa, começaram a secar. A refinaria de açúcar estava fechando as portas. Privadas de seu combustível de alta energia, as formigas começaram a falhar. O superorganismo, antes hiperativo, tornou-se lento. A fome se espalhou pela colônia. 2 anos após a liberação das vespas, os cientistas voltaram ao Marco Zero, o local que antes fervilhava com 700 formigas por metro quadrado. O que eles viram foi inacreditável. O chão estava limpo. De 700, restavam menos de 10 formigas. O império de 12 bilhões havia desmoronado sem um único tiro disparado. E então, o milagre aconteceu. Os verdadeiros donos da ilha voltaram, timidamente no início, mas logo em ondas massivas. Os caranguejos vermelhos reapareceram nas trilhas. Eles começaram a escavar tocas, arejando o solo compactado. Comeram as folhas mortas, limpando o chão da fábrica. A máquina da floresta, enferrujada e parada, começou a girar novamente. Na migração de 2024, a contagem de caranguejos explodiu, ultrapassando 100 milhões. A cor verde voltou a dominar onde antes havia mofo preto. Pássaros raros pararam de morrer. A vida venceu. Hoje, a Ilha de Natal é um monumento à resiliência e à inteligência. Salvamos 100 milhões de vidas gigantes usando uma criatura que você mal consegue ver na ponta do seu dedo. Mas não se engane, a guerra não acabou. O inimigo não foi aniquilado, ele apenas recuou. Nas profundezas da selva inexplorada, onde as vespas ainda não chegaram, as formigas loucas amarelas sobrevivem em pequenos bolsões, protegendo as últimas cochonilhas, esperando. Um único erro nosso, um descuido na vigilância, e elas podem ressurgir do subsolo para reconstruir seu império de ácido. Esta história é um aviso poderoso. Os sistemas mais complexos da Terra são frágeis, mas a natureza possui as ferramentas para curar a si mesma, se tivermos a sabedoria de usá-las. Às vezes, para vencer um gigante, você não precisa de um tanque, você precisa de algo menor que um grão de poeira.
sob os nossos pés, a Terra move-se em silêncio, libertando rios de rocha a 1.100 graus Celsius, capazes de apagar cidades inteiras em poucas horas. Mas a humanidade decidiu contra-atacar. Não com magia, mas com 3 milhões de metros cúbicos de terra e as máquinas mais poderosas do mundo. Hoje veremos como construímos muralhas contra o apocalipse. Por que razão a Força Aérea bombardeou vulcões com explosivos de 270 quilos? E como o desastre se torna vinho de elite? Será que conseguimos parar o inevitável? Ou estamos apenas a negociar tempo com a natureza? Para entender esta batalha, precisamos olhar para o motor que a alimenta. A Islândia não é apenas uma ilha tranquila coberta de gelo, é um dos lugares mais ativos do planeta, situado exatamente sobre a fronteira de duas placas tectônicas gigantescas. Estas placas estão constantemente a afastar-se uma da outra, rasgando a crosta terrestre. Este movimento silencioso, de apenas alguns centímetros por ano, criou mais de 130 sistemas vulcânicos ativos. É uma bomba relógio geológica. Na maioria das vezes, a lava flui inofensivamente por desertos de rocha negra, longe de tudo e de todos, mas a natureza é imprevisível. Quando a direção do fluxo muda e aponta para cidades habitadas, o cenário torna-se um pesadelo imediato. Em média, a Islândia registra 4 erupções vulcânicas a cada ano. O problema mais assustador é que ninguém, nem mesmo os melhores cientistas com os sensores mais avançados, consegue prever com exatidão onde o solo vai abrir a seguir. Quando a erupção de 2023 começou, cobriu uma área de 15 km² num piscar de olhos. A lava não tem um plano, não tem estratégia e não tem piedade. Ela obedece apenas à lei da gravidade, fluindo como um xarope incandescente para o ponto mais baixo do terreno, destruindo estradas, casas e redes elétricas sem distinção. Diante dessa força bruta, a humanidade tem apenas uma escolha: mover terra mais rápido do que o vulcão consegue cuspir fogo. A resposta humana a esta ameaça é uma operação industrial de escala bíblica. O objetivo é simples, mas perigoso: erguer barreiras físicas para travar o avanço do magma. Não são estruturas desenhadas em escritórios com meses de antecedência. São projetos de emergência, construídos em tempo real, enquanto o vulcão ruge ao fundo. Durante 6 meses de trabalho frenético, uma frota de máquinas pesadas moveu mais de 3 milhões de metros cúbicos de material. Para terem uma ideia do que isto significa, imaginem encher um estádio de futebol inteiro com terra e rocha, até ao topo, e depois fazer isso várias vezes. No auge da operação, a muralha atingiu uma altura de 20 metros. Esta parede não protege apenas um campo vazio, ela protege uma central geotérmica vital que fornece água quente e eletricidade a dezenas de milhares de pessoas. Se a lava atingir esta infraestrutura, a vida cotidiana de uma grande parte da população islandesa entraria em colapso. Para evitar isso, o país mobilizou uma frota de terraplanagem raramente vista num único local. Estamos a falar de titãs de aço como o Komatsu 375, o Liebherr 776 e o gigantesco Caterpillar D11. Estas máquinas não estão lá para exibição. Elas enfrentam uma realidade dura. Cada hora que passa, permite que a lava avance mais um pouco. O material usado para construir a parede vem do próprio inimigo. Os bulldozers operam sobre lava antiga, já arrefecida e endurecida em basalto pesado. Esta rocha é extremamente difícil de partir. As máquinas usam reapers, dentes de aço gigantes na parte traseira, para concentrar todo o peso do veículo num único ponto e fraturar a rocha negra. É um trabalho brutal. O som do metal a rasgar a pedra ecoa pelo vale, enquanto caminhões basculantes articulados transportam as cargas sem parar para a linha da frente. Pode parecer que eles estão apenas a amontoar terra, mas há uma ciência precisa por trás destas barreiras. Do ponto de vista estrutural, estas muralhas não são complexas como barragens de betão que seguram água, são aterros maciços, construídos camada por camada. A grande diferença está no comportamento do líquido que elas tentam parar. A água é fina e infiltra-se em qualquer buraco. A lava, por outro lado, é espessa, viscosa e incrivelmente quente. Ela não se infiltra pelo solo como a chuva, ela empurra e esmaga o que está à sua frente.
Por causa desta viscosidade, os engenheiros não precisam de escavar fundações profundas. Eles focam-se quase inteiramente na altura. A barreira é levantada 1 metro de cada vez, compactada para garantir que aguenta a pressão térmica e física. O objetivo tático não é parar o fluxo completamente, e isso seria impossível contra milhões de toneladas de rocha líquida. O objetivo é desviar. Se a muralha for alta o suficiente, a lava bate nela e é forçada a mudar de direção, fluindo para uma área onde não cause danos. É como um judo geológico, usar a própria inércia do vulcão para o guiar para longe das casas e das centrais elétricas. Enquanto a lava sobe, as máquinas continuam a subir a parede, numa corrida vertical contra o calor. Mas a natureza tem uma forma cruel de nos lembrar quem realmente manda. Nem sempre temos tempo suficiente e nem sempre as máquinas ganham. Em 2024, durante a erupção de Reykjanes, a realidade atingiu os engenheiros com força total. A lava chegou apenas algumas dezenas de horas após o início dos tremores, tornando impossível construir proteções adequadas a tempo. O fluxo de rocha derretida não só transbordou por cima das barreiras de terra, como também encontrou novos caminhos através de fissuras recém-abertas. O mais irônico e assustador foi o papel das nossas próprias estradas. As estradas asfaltadas, construídas para os nossos carros, transformaram-se em pistas de corrida para a lava. A superfície lisa do asfalto oferece muito menos atrito do que o terreno natural rugoso, permitindo que o rio de fogo deslize com muito mais facilidade e velocidade, rompendo as linhas de defesa. Foi um momento de crise absoluta. Quando a terra falhou, os humanos recorreram à água. Equipas de bombeiros foram enviadas para a zona de perigo, não para apagar um incêndio normal, mas para pulverizar água diretamente na lava. A ideia era arrefecer a frente do fluxo, criando uma crosta sólida que agisse como um travão temporário. Foi uma luta desesperada, homem contra vulcão, apenas para comprar alguns minutos extra. Quando as muralhas falham e a água não chega, a história mostra-nos que a humanidade está disposta a tentar medidas ainda mais extremas. Às vezes, a única resposta que nos resta é a força bruta militar. E isto já aconteceu antes. Em 1935 e novamente em 1942, no Havaí, a situação era tão crítica que chamaram a Força Aérea. Aviões militares voaram sobre os vulcões e lançaram bombas de 270 quilos diretamente nos tubos de lava do Mauna Loa. Pode parecer loucura, mas havia uma lógica. O objetivo não era matar o vulcão, mas sim destruir o telhado dos túneis de lava subterrâneos. Se conseguissem colapsar esses túneis, a lava seria forçada a espalhar-se no local da explosão, perdendo velocidade e energia antes de chegar às cidades lá embaixo. Os resultados foram mistos. Algumas vezes funcionou brevemente, outras vezes não fez diferença nenhuma, mas a mensagem era clara. É melhor tentar explodir o problema do que ficar parado a ver a lava avançar. Um exemplo de sucesso mais controlado aconteceu em 1973, na ilha de Heimaey, na Islândia. Quando a lava ameaçou fechar o porto vital da ilha, os islandeses usaram a maior arma que tinham, o oceano. Bombearam água do mar em quantidades industriais diretamente sobre o fluxo. O arrefecimento massivo solidificou a lava, criando uma barragem artificial feita de rocha recém-formada. O fluxo atrás dela foi forçado a mudar de rumo, e o porto foi salvo. Isto provou que, sob as condições certas, podemos manipular a geometria do vulcão. A guerra contra o vulcão é intensa, mas o que acontece quando o fumo se dissipa? A maioria das pessoas vê a terra coberta de lava como um deserto morto e inútil. Mas os agricultores veem algo diferente, uma mina de ouro biológica. A lava, ao arrefecer, transforma-se numa rocha rica em minerais essenciais. Estamos a falar de potássio, magnésio e ferro, os ingredientes secretos para cultivar uvas de classe mundial. Nas encostas vulcânicas, a altitudes entre 400 e 800 metros, a destruição dá lugar à criação. Cultivar aqui é um desafio de engenharia agrícola. O solo não é terra fofa, é pedra porosa.
Esta estrutura obriga as raízes das videiras a trabalharem muito mais, crescendo fundo no solo em busca de umidade. Este esforço torna as plantas incrivelmente fortes e resilientes. Para plantar uma nova videira neste terreno hostil, não basta usar uma pá. Os agricultores precisam de fazer buracos de 40 centímetros de profundidade na rocha e na cinza. Depois, misturam a terra vulcânica com composto orgânico para ajudar a jovem planta a fixar-se. É uma imagem poderosa, vida verde a brotar diretamente do preto carvão da catástrofe. A cinza vulcânica que antes asfixiava a paisagem, agora nutre as raízes. O resultado deste trabalho árduo é uma colheita impressionante. Nestas encostas negras, a produtividade pode atingir entre 8 e 12 toneladas de uvas por hectare. É um número notável para uma terra que, à primeira vista, parece impossível de cultivar. O clima seco e ventoso das regiões vulcânicas é perfeito para uvas de casca fina, permitindo que absorvam a luz do sol sem apodrecerem com a umidade excessiva. A colheita é uma operação de precisão. Geralmente acontece de manhã cedo, quando o ar ainda está frio e um leve nevoeiro cobre os cachos. Isto é crucial para manter a frescura e evitar que as uvas oxidem antes de chegarem à adega. As uvas são lavadas cuidadosamente para remover qualquer vestígio de poeira vulcânica e depois prensadas. O sumo fermenta e envelhece em barris, absorvendo o caráter único do terreno. O vinho final tem um sabor que nenhum outro solo consegue replicar. É a prova líquida de que a destruição não é o fim. O que começou como uma ameaça mortal capaz de derreter aço, termina engarrafado como um produto de luxo. A lava passou de inimigo a recurso, completando um ciclo industrial de morte e renascimento. Começamos esta jornada com temperaturas de 1.100 graus e o poder de destruir civilizações. Vimos máquinas amarelas colossais a mover montanhas para travar rios de fogo e bombas a cair em crateras numa tentativa desesperada de controlo. Mas o verdadeiro final desta batalha não é a muralha que permaneceu de pé, nem o fluxo que foi desviado. O verdadeiro vencedor é a videira verde que rompe o basalto negro sob a luz do sol. A humanidade aprendeu uma lição valiosa. Não podemos vencer um vulcão apenas com força bruta. A nossa única e verdadeira superpotência é a adaptação. A capacidade de transformar o veneno em remédio e a catástrofe em recurso. Talvez, no final de contas, essa seja a maior vitória da engenharia e do espírito humano: sobreviver ao fogo e brindar ao futuro com o vinho nascido das cinzas. Neste objeto, não há revestimento de ouro, nem diamantes incrustados na superfície. É apenas um conjunto de folhas agrícolas secas, enroladas umas sobre as outras. No entanto, um único exemplar desta obra pode ser vendido por milhares de dólares e, em casos raros e exclusivos, atingir preços na casa dos milhões. O segredo? Uma estatística invisível. Para criar uma única unidade autêntica, são necessários 600 pares de mãos humanas e 5 anos de espera. Bem-vindos ao mundo onde o tempo se transforma em fumaça. Para entender o valor real deste produto, precisamos primeiro olhar para o mapa global e apagar o que pensávamos saber. Durante décadas, a ilha de Cuba foi considerada o solo sagrado, o único lugar onde o tabaco atingia a perfeição. Mas a geografia do luxo mudou drasticamente. Hoje, o título de gigante mundial da exportação pertence à República Dominicana. Estamos falando de uma produção anual colossal que excede 250 milhões de unidades. A razão para essa mudança tectônica não é apenas política ou comercial, é uma obsessão pela qualidade. Marcas modernas elevaram a arte de enrolar a mão a um nível de precisão que desafia a engenharia. Mas, independentemente de onde é feito, seja na tradição cubana ou nas fábricas modernas dominicanas, este ainda é um produto que carrega um peso biológico real. É crucial entender que, embora muitas vezes sejam confundidos com cigarros comuns, a realidade química é brutalmente diferente. Uma única unidade pode conter de 10 a 20 vezes mais nicotina do que um cigarro convencional. As toxinas são absorvidas diretamente pela mucosa da boca, mesmo sem a inalação profunda, criando um caminho direto para o vício e aumentando o risco de danos graves à laringe e ao esôfago. A fumaça é mais densa, mais pesada e carrega consequências sérias. No entanto, antes que este produto se torne um perigo para a saúde ou um símbolo de status milionário, ele começa sua jornada de uma forma incrivelmente frágil e pequena.
A criação de um prêmio de luxo não começa com máquinas barulhentas, mas com o silêncio de um laboratório agrícola. Tudo se origina de sementes menores que a cabeça de um alfinete. Estas sementes microscópicas são selecionadas com rigor genético e semeadas em bandejas de solo estéril, onde a vida começa sob proteção total. Elas são cobertas levemente com um meio de crescimento especial, apenas o suficiente para reter a umidade vital, mas permitindo a passagem da luz necessária para ativar a planta. Cada bandeja é então colocada dentro de estufas seladas, verdadeiros santuários biológicos, onde a temperatura, a umidade e a luz são monitoradas com uma precisão de quase hora em hora. Em apenas alguns dias, os primeiros brotos verdes rompem a terra. Nas 4 a 6 semanas seguintes, essas mudas crescem de forma constante até atingirem uma altura de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Neste estágio, elas estão prontas para deixar a proteção da estufa e enfrentar a realidade do campo aberto. Em fazendas de alta qualidade, dedicadas exclusivamente a produtos artesanais, o transplante é uma operação cirúrgica feita inteiramente à mão. Cada muda é colocada em fileiras retas, em solo solto e aerado. O detalhe mais impressionante aqui é o espaçamento. A distância entre cada planta é medida rigorosamente pela largura de uma mão humana. Isso é vital para evitar que as folhas se toquem e para dar às raízes espaço suficiente para ancorar profundamente na terra. Em muitas plantações na República Dominicana e na Nicarágua, os agricultores seguem um cronograma de plantio quase religioso. O trabalho acontece apenas no início da manhã. Nessa hora sagrada, a luz do sol é suave, a umidade é alta e o solo permanece macio, criando as condições ideais para que as plantas jovens criem raízes sem sofrer o choque do calor tropical. Uma vez que as plantas criam raízes e estabelecem um crescimento constante nos campos, o cultivo entra em sua fase mais agressiva, o controle de crescimento. O objetivo aqui não é apenas deixar a planta viver, mas forçá-la a produzir as folhas da mais alta qualidade possível. Esta etapa dura aproximadamente 6 a 8 semanas de vigilância constante. Todos os dias, os produtores monitoram a cor das folhas, a firmeza do caule e a umidade do solo, ajustando a irrigação gota a gota. Quando as plantas atingem uma altura de cerca de 1,20 m a 1,5 m, a natureza tenta seguir seu curso. Botões de flores roxas pálidas começam a se formar no topo. Isso sinaliza o momento para uma intervenção humana drástica, conhecida como topping. Os trabalhadores removem manualmente a ponta superior da planta antes que as flores desabrochem. Ao fazer isso, a energia vital da planta é redirecionada. Ela para de tentar se reproduzir e concentra toda a sua força no desenvolvimento das folhas, tornando-as mais grossas e ricas em óleos. Quando o caule da planta ultrapassa 1,5 m, a colheita começa. Diferente da agricultura industrial, onde máquinas ceifam campos inteiros em minutos, aqui o processo é lento e deliberado, durando mais de um mês. Os agricultores colhem em estágios, subindo camada por camada, pois cada altura da planta oferece um sabor diferente. A camada mais baixa é conhecida como volado, folhas finas e leves que queimam uniformemente. Cerca de uma semana depois, as folhas viso de seção intermediária são colhidas. São mais espessas e aromáticas. Finalmente, sob o sol escaldante, chega a vez do ligero, as folhas do topo. Ricas em óleos essenciais e nicotina devido à exposição prolongada à luz solar, estas são as folhas mais fortes, usadas para dar corpo e força ao charuto. A colheita é inteiramente manual porque cada folha deve permanecer intacta, sem quebras, sem hematomas, como se fosse um tecido precioso. Assim que as folhas são colhidas, elas são levadas para longe do sol, para o interior escuro e ventilado dos celeiros de cura. Aqui não há máquinas de secagem rápida. O processo depende da arquitetura tradicional e da paciência. Cada folha é amarrada e pendurada em postes de madeira que se estendem até o teto, criando um mar de vegetação suspensa. Começa então a cura, uma transformação química lenta. A clorofila verde se decompõe e os compostos aromáticos começam a nascer. O cheiro dentro do celeiro muda drasticamente, do odor de grama cortada para um aroma doce e terroso. Ao longo de 30 a 45 dias, as folhas mudam de cor, do verde vivo para o amarelo e finalmente para um tom marrom cobre. Trabalhadores experientes controlam esse processo, abrindo e fechando janelas de madeira para regular a umidade. Um erro de cálculo e o lote inteiro pode apodrecer ou secar demais e virar pó. Mas o verdadeiro teste de fogo acontece a seguir, a fermentação.
As folhas são empilhadas em grandes montes, chamados pilones. Sob o próprio peso, a pressão e a umidade geram calor. A temperatura interna começa a subir naturalmente, como se a pilha estivesse viva. Os trabalhadores inserem termômetros longos no coração da pilha. O limite é crítico. Se a temperatura passar de 50 graus Celsius, o tabaco cozinha e estraga. Para evitar isso, quando o calor atinge o ponto máximo, a pilha inteira é desmontada manualmente, as folhas são sacudidas para esfriar e a pilha é reconstruída. Esse trabalho exaustivo de virar a pilha se repete de 3 a 5 vezes. É um ciclo de calor e trabalho braçal que pode durar até 6 semanas para as folhas mais fortes, garantindo que toda a amônia e as impurezas sejam expulsas, deixando apenas o sabor puro. Após sobreviver ao calor da fermentação, o tabaco entra na fase de seleção, onde a visão e o tato humano são as únicas ferramentas. Fardos compactos são abertos e as folhas são espalhadas em mesas. Mestres classificadores examinam cada folha individualmente, avaliando a textura, o brilho do óleo e a elasticidade. Elas são separadas em 3 categorias sagradas: tripa para o enchimento, capote para a estrutura e capa para a beleza exterior. Mas há um obstáculo físico a ser removido: a veia central da folha. Essa haste grossa faria o charuto queimar torto. No entanto, a folha seca é quebradiça como vidro. Para resolver isso, os fardos passam por uma câmara de umidificação por 12 a 24 horas, até que as folhas fiquem macias como seda. Então, com um movimento rápido e preciso, os trabalhadores arrancam a veia central à mão. Para as folhas de capa, a remoção é total, dividindo a folha em 2 metades perfeitas. Para o enchimento, apenas a base dura é retirada. Agora, limpas e classificadas, as folhas são empacotadas novamente e colocadas em salas de envelhecimento. Aqui, o tempo para. Algumas folhas de capa premium são deixadas no escuro por até 10 anos antes de serem usadas. É um investimento de longo prazo, onde o capital fica parado, amadurecendo lentamente. Quando o envelhecimento termina, os mestres misturadores entram em cena. Eles são os arquitetos do sabor, combinando folhas de diferentes anos e colheitas para criar uma receita consistente. Eles conseguem distinguir as nuances do tabaco apenas pelo toque nos dedos e pelo cheiro no ar. Com a receita definida, chegamos ao coração da fábrica, a mesa do torcedor. Aqui, a velocidade mecânica encontra arte. O processo de construção é dividido em 3 camadas. Primeiro, o enchimento. O torcedor pega as folhas de tripa e as dobra em espiral na palma da mão. Isso cria canais de ar internos que permitirão que a fumaça flua sem esforço. Em seguida, ele envolve esse núcleo com o capote, uma folha resistente que funciona como a fundação de um prédio, segurando tudo no lugar. O charuto bruto é então colocado em um molde de madeira com ranhuras cilíndricas e prensado por dezenas de minutos para fixar a forma perfeita. Mas a mágica acontece na etapa final, a aplicação da capa. O torcedor retira o charuto do molde e seleciona a folha mais perfeita, elástica e sem veias. Com uma faca curva chamada chaveta, ele recorta a folha e começa a enrolá-la. É uma operação que exige tensão perfeita. Aperte demais e o charuto não fuma. Deixe solto demais e ele se desfaz. O objetivo é fazer com que as emendas da folha desapareçam, criando uma superfície lisa e contínua. Na ponta, a cabeça do charuto é selada com uma gota de cola vegetal insípida e uma tampa redonda de tabaco é aplicada com precisão cirúrgica. Um mestre experiente pode completar essa obra de engenharia manual em apenas 2 a 5 minutos, produzindo centenas de unidades idênticas por dia. Mesmo depois de pronto, o charuto não pode sair da fábrica. Ele deve passar por um controle de qualidade implacável. Inspetores especializados pegam cada unidade e agiram sob luzes fortes, procurando por falhas microscópicas na cor ou rasgos na capa. Mas o teste mais importante é o tato. Eles pressionam levemente o corpo do charuto para verificar a densidade. Não pode haver pontos vazios, nem nós duros que bloqueiem o fluxo de ar. Aprovados, os charutos são enviados para um repouso final em salas revestidas de cedro, onde a umidade é controlada para que os diferentes tabacos da mistura se casem e harmonizem seus sabores. Finalmente, chega a hora da embalagem. As caixas não são apenas recipientes, são cofres de madeira de cedro espanhol. O cedro é escolhido não pelo luxo, mas pela função. Ele retém a umidade e transfere um aroma amadeirado sutil ao tabaco.
Charutos de linhas Ultra Premium podem receber anilhas colocadas à mão e certificados de autenticidade assinados pelo próprio torcedor, garantindo que aquele produto específico passou por todas as etapas rigorosas. Ao abrir uma dessas caixas, o que você vê não é apenas um produto de consumo, é um arquivo histórico. Cada camada, cada dobra, cada aroma é o resultado direto de gerações de conhecimento acumulado e de um esforço físico monumental. Fumar um charuto não é um hábito rápido para matar o tempo, é um ritual que exige pausa. Num mundo industrial obcecado pela velocidade e pela automação, estas folhas nos lembram de uma verdade esquecida: a qualidade suprema não pode ser apressada. Ela exige a colaboração de 600 mãos, a fúria controlada do calor e a paciência de anos silenciosos. Se esta jornada pelo mundo da manufatura extrema impressionou você, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal Poder da Indústria. Continuaremos a desvendar as histórias épicas por trás das coisas que moldam o nosso mundo. Vocês sabiam que na China já existem fazendas onde nenhum ser humano pisa no campo? Imaginem um prédio colossal de 26 andares, não habitado por pessoas, mas por 650 mil porcos, vigiados dia e noite por inteligência artificial. Isso não é ficção científica. O gigante asiático transformou a agricultura, a profissão mais antiga da humanidade, em uma operação de precisão militar. De enxames de drones que vêm no escuro a lasers que incineram ervas daninhas em microsegundos, a comida agora é programada, não cultivada. Hoje vou mostrar 8 máquinas brutais que provam: o ser humano não é mais necessário na Terra. Começamos olhando para o céu, onde a tecnologia de guerra foi adaptada para alimentar o mundo. Esqueçam os drones de brinquedo que tiram fotos. A China mobilizou frotas de titãs aéreos, como o Agris T-60, que parecem ter saído de uma zona de combate. Estas não são simples máquinas voadoras, são caminhões pesados dos ares, capazes de levantar 50 ou 60 quilos de sementes ou pesticidas e lançá-los com violência controlada sobre as plantações. O que realmente assusta é a tecnologia de radar de matriz faseada e visão binocular. Basicamente, a máquina vê o mundo em 4 dimensões, desviando de cabos elétricos e árvores na escuridão total da noite, voando a centímetros da colheita em velocidades que fariam um piloto humano desmaiar. Um único operador, sentado confortavelmente com um tablet, controla um enxame dessas bestas. O resultado é humilhante para o método tradicional, o que levaria uma equipe de 20 pessoas um dia inteiro de trabalho forçado sob o sol. Este enxame termina em 10 minutos, sem tocar o solo, com precisão milimétrica. É a militarização total do campo. Enquanto o céu é dominado por enxames, no solo trava-se uma guerra silenciosa contra o inimigo verde. Por um século, a solução para ervas daninhas foi inundar a terra com veneno químico. A China disse "chega" e trouxe a precisão dos snipers para a horta. Apresentamos os robôs de capina a laser. Imaginem um veículo aranha que patrulha as fileiras, escaneando o solo com câmeras de alta resolução que processam imagens em tempo real. A inteligência artificial a bordo distingue entre um pé de soja e uma erva daninha em microsegundos. Uma vez identificado o inimigo, ele não usa produtos químicos. Ele dispara um feixe de laser concentrado de alta potência, que incinera o caule da planta invasora instantaneamente. É um assassinato seletivo. O impacto visual é brutal. Você vê pequenos flashes de luz sob o chassi da máquina enquanto ela avança, deixando para trás um campo limpo, sem ter derramado uma única gota de herbicida. Isso economiza milhões em químicos e impede que o solo fértil se torne tóxico. É cirurgia de precisão aplicada a hectares de terra. Os lasers protegem a colheita, mas a próxima máquina cria vida onde ela é impossível. A China enfrenta um inimigo pior que qualquer crise, o deserto de Gobi, que avança e engole cidades. Para detê-lo, eles não usam pás, usam máquinas de guerra ecológica. Estes robôs plantadores são veículos todo-terreno projetados para operar onde um humano entraria em colapso pelo calor em 1 hora. O processo é hipnótico.
A máquina avança sobre as dunas, usa uma broca hidráulica para perfurar a areia compactada e insere uma muda em uma cápsula biodegradável que retém água, cobrindo tudo em segundos. Eles repetem isso milhares de vezes por dia, criando a Grande Muralha Verde. A tecnologia vai além da força bruta. Os robôs estão conectados a dados meteorológicos para saber exatamente a profundidade ideal de plantio para maximizar a sobrevivência da árvore. Eles conseguiram reflorestar áreas do tamanho de países europeus, transformando o amarelo morto da areia em verde produtivo. É a engenharia revertendo o apocalipse climático. Reconquistamos a terra do deserto, mas agora precisamos semear a cultura que sustenta a Ásia, o arroz. Plantá-lo à mão é um trabalho que quebra as costas. A China transformou isso em uma corrida de Fórmula 1 sobre a lama. As novas transplantadoras autônomas de alta velocidade são veículos leves que deslizam sobre os campos alagados, como se estivessem levitando, disparando brotos de arroz no solo a uma velocidade que o olho mal acompanha. Elas usam o sistema de navegação Beidou para manter linhas perfeitamente retas em campos inundados, onde não há referências visuais. A margem de erro é de milímetros, e isso é crucial. Mais plantas por metro quadrado significam mais comida. Ver isso funcionar é como ver uma impressora gigante imprimindo comida na lama. A máquina ajusta a profundidade do plantio, de acordo com a densidade do lodo, em tempo real. O que exigia uma aldeia inteira trabalhando por semanas, agora é feito por uma única máquina controlada por um aplicativo, enquanto o agricultor bebe chá na sombra. O arroz exige velocidade, mas para a força bruta, precisamos de titãs. Olhem para este trator e notarão algo inquietante. Ele não tem cabine, não há assento, não há volante, não há lugar para um humano. O ET-100 e suas variantes ITRO-TO são a declaração definitiva. Humanos, vocês não são mais necessários. Com um design que parece um veículo lunar, esta besta elétrica move-se com uma graça assustadora. Ele usa antenas 5G e conexão direta com satélites para traçar linhas de arado, com uma margem de erro de menos de 2 centímetros. Ele gira no próprio eixo, levanta arados de toneladas e trabalha 24 horas seguidas graças ao carregamento rápido ou células de hidrogênio. Enquanto um trator a diesel vibra e polui, este monstro desliza silenciosamente. Se detecta um obstáculo, seu cérebro decide em milissegundos se freia ou desvia. É o fim da profissão de tratorista. Agora, só precisamos de programadores. Quando a colheita chega, a velocidade é tudo. Entram em cena as mega colheitadeiras da série Lovol, autênticos kaijus de aço que devoram campos de trigo e milho. Não são as velhas máquinas que atolavam, são refinarias móveis sobre lagartas. O impressionante é o sistema de monitoramento de fluxo de grãos. Sensores internos analisam a umidade e a qualidade do produto na entrada, ajustando automaticamente a velocidade da debulha para não perder um único grão. Se a plantação é mais densa, a máquina ruge e aplica mais potência sozinha. Elas operam interconectadas. Uma colheitadeira coordena com caminhões autônomos que emparelham ao lado dela em movimento para descarregar o grão sem parar. É um balé mecânico de centenas de toneladas em perfeita sincronia, garantindo que o arroz chegue aos silos antes da chuva. A força bruta serve para o grão, mas frutas delicadas como maçãs ou tomates sempre foram o ponto fraco dos robôs. Se aplicar muita força, vira polpa. A China resolveu isso com manipuladores biônicos que imitam a gentileza da mão humana, mas com velocidade industrial. Estes robôs usam visão artificial estereoscópica para mapear a árvore em 3D. Eles identificam a fruta madura pela cor e tamanho, calculam a rota e a colhem com uma sucção suave ou torção. Fazem isso dia e noite, sem cansaço, sem se picar nos espinhos e sem pular uma fruta. A parte mais louca é que a máquina aprende. Se falha ao pegar uma maçã, ajusta o algoritmo para a próxima tentativa. Eles estão substituindo trabalhadores nas imensas estufas de Shandong, garantindo que a fruta chegue ao mercado sem um único machucado e sem toque humano. Vimos campos, desertos e pomares, mas o auge desta tecnologia está selado em concreto. Esta não é uma máquina com rodas, é uma máquina viva e imóvel.
Nos arredores de Ezhou, a China construiu a maior fazenda vertical do planeta, um prédio de 26 andares. Removam os humanos e coloquem 650 mil porcos. É uma fábrica de carne que opera como um relógio suíço. Nada aqui é natural. O prédio inteiro é um robô gigante. Uma inteligência artificial central monitora a temperatura de cada animal, controla a ventilação e distribui 500 toneladas de comida por dia através de 30 mil pontos automatizados. Até os resíduos geram eletricidade. Os animais sobem em elevadores industriais e vivem em ar filtrado para prevenir vírus. Para críticos, é uma prisão distópica. Para a China, é a única engenharia capaz de impedir que o preço da carne colapse a economia. Percorremos um caminho alucinante, de lasers queimando ervas daninhas a arranha-céus de concreto repletos de vida monitorada por IA. O que vimos não é um plano futuro, é a realidade operacional da China agora. Enquanto o mundo vê a agricultura como algo do passado, o gigante asiático a transformou em uma indústria de alta precisão e misericórdia zero. Agora é a sua vez. Você acha que essa automação extrema é a salvação contra a fome mundial? Ou estamos caminhando para um futuro onde não sabemos qual máquina imprimiu nosso jantar? Deixe sua opinião sincera nos comentários. E se essa jornada pela tecnologia proibida explodiu sua mente, esmague o like e inscreva-se, porque no próximo vídeo vamos ainda mais longe. O Canadá construiu o que é, sem dúvida, a artéria de asfalto mais monstruosa do planeta. Imagine uma estrada com 18, às vezes 20 faixas de largura, pulsando com 500 mil de veículos todos os dias. Mas este gigante não é um símbolo de triunfo, é um símbolo de paralisia. Ele queima 56 bilhões de dólares todos os anos em fumaça e tempo perdido. Para salvar a economia, os engenheiros propuseram um plano que parece saído de um filme de ficção. Enterrar um rio de aço de 50 quilômetros de extensão bem debaixo da cidade. O custo? 130 bilhões de dólares. Será este o projeto que salvará a América do Norte ou a maior armadilha financeira da história? Para entender por que alguém consideraria gastar uma fortuna tão inimaginável, você precisa primeiro sentir o desespero que reina na superfície. A rodovia 401 não é apenas uma estrada, é a espinha dorsal de toda a economia canadense. Estendendo-se por 828 quilômetros, desde a ponte Ambassador, em Detroit, até a fronteira de Quebec, ela carrega o peso de uma nação. Quando foi inaugurada em 1953, era uma via modesta de 2 pistas, prometendo liberdade e velocidade. Mas o progresso tem um apetite insaciável. Em apenas uma década, ela inchou para 12 pistas. Hoje, em Toronto, ela se expandiu para 18 ou 20 faixas, tornando-se um dos gargalos mais notórios de todo o continente norte-americano. O trecho entre Ranfort Drive e a rodovia 427 vê um volume de tráfego que supera as lendárias e caóticas autoestradas de Los Angeles e Atlanta. Estamos falando de 500 mil veículos, dia após dia, lutando por cada metro de asfalto. Imagine a cena na hora do rush. Um oceano de luzes de freio vermelhas, estendendo-se até onde a vista alcança. Motores queimando combustível inutilmente, motoristas presos em gaiolas de metal. O custo dessa imobilidade é astronômico. Caminhões parados significam fábricas paradas. A região da Grande Toronto perde 44,7 bilhões de dólares canadenses anualmente apenas devido a esse congestionamento. Se olharmos para toda a província de Ontário, o número salta para 56,4 bilhões. 60% de todas as mercadorias que viajam por caminhão entre o Canadá e os Estados Unidos passam por aqui. Isso representa 2,7 bilhões de dólares em produtos diariamente. Um único acidente, um único caminhão tombado, pode paralisar linhas de montagem em Detroit e esvaziar prateleiras em Ontário. E há o custo humano e ambiental. Cada caminhão em marcha lenta emite quase 8 kg de dióxido de carbono por hora. E no trecho conhecido como Beco da Carnificina, entre Windsor e London, a neblina e a velocidade já causaram desastres horríveis, incluindo um engavetamento de 100 carros em fevereiro de 2025. Quando não há mais espaço para crescer para os lados, a única opção que resta é cavar fundo.
Diante desse cenário apocalíptico, o governo de Ontário ressuscitou uma ideia que é tão ambiciosa quanto aterrorizante: construir um túnel contínuo de 50 quilômetros sob a cidade mais densamente povoada do país. Não estamos falando de um simples buraco no chão. O plano técnico prevê uma estrutura que desafia a engenharia moderna. Imagine um complexo subterrâneo de 3 andares, um verdadeiro bolo de camadas feito de concreto reforçado e aço. Um nível seria dedicado exclusivamente ao tráfego que flui para o leste. Outro nível, isolado, levaria os veículos para o oeste. E o terceiro nível, talvez o mais crucial, seria reservado para o peso pesado, caminhões de carga e transporte público. A ideia é conectar Brampton e Mississauga, no oeste, a Markham e Scarborough, no leste, criando uma via expressa que ignora completamente o caos da superfície. O primeiro-ministro Doug Ford já colocou este projeto na lista de prioridades nacionais, buscando aprovações ambientais aceleradas. Para realizar essa façanha, seriam necessárias máquinas perfuradoras de túneis, as TBMs, verdadeiros vermes mecânicos de centenas de toneladas, que mastigam rocha sólida e deixam para trás um tubo de concreto acabado. Mas desenhar isso em um plano digital é fácil. A realidade física de perfurar sob arranha-céus, bairros residenciais antigos e infraestrutura existente é um pesadelo logístico. Estamos falando de uma cirurgia invasiva no coração geológico de uma metrópole viva, onde um erro de cálculo pode ter consequências catastróficas. Para compreender a verdadeira escala do desafio, precisamos olhar para além das fronteiras do Canadá. A história da engenharia global está repleta de lições duras sobre túneis. O Eurotúnel, que conecta o Reino Unido à França, tem uma extensão semelhante de 50 quilômetros. Mas há uma diferença crucial: ele transporta apenas trens elétricos. Mesmo assim, para garantir a segurança, foi necessário construir 3 tubos separados para ventilação e evacuação. Agora, imagine um túnel rodoviário dessa extensão, cheio de carros e caminhões emitindo calor e gases de escape. A necessidade de sistemas de ventilação seria monumental. Como você troca o ar de 50 quilômetros de subsolo sem criar chaminés tóxicas em toda a cidade? Olhemos para o Japão, uma nação conhecida por sua proeza técnica. O túnel Yamachi em Tóquio tem apenas 18 quilômetros, menos da metade do que Toronto propõe. Ainda assim, os engenheiros japoneses levaram mais de 20 anos para concluí-lo. Se o Japão precisou de 2 décadas para 18 quilômetros, quanto tempo Toronto levará para 50? Na Austrália, o túnel North Connex de Sydney, com apenas 9 quilômetros, exigiu torres de exaustão enormes para dissipar a poluição, gerando protestos dos moradores. Na Índia, o túnel Zojila requer saídas de emergência a cada 250 metros. Aplicar esses padrões de segurança sobre Toronto significaria construir milhares de poços de acesso, sistemas de supressão de incêndio e salas de pânico subterrâneas. A densidade de tecnologia necessária para manter as pessoas vivas e seguras a 30 metros de profundidade é algo que raramente foi tentado nessa escala em um túnel rodoviário urbano. Essa complexidade técnica nos leva diretamente ao aspecto mais chocante de todo o projeto: o preço. Projetos de túneis têm uma reputação notória de estourar orçamentos. Em Ottawa, um estudo para um túnel minúsculo de 3 quilômetros custou milhões e o projeto explodiu para 2 bilhões antes de ser cancelado. Em Seattle, o túnel SR-99, de apenas 3 quilômetros, custou 3,3 bilhões de dólares e sofreu anos de atrasos quando a máquina perfuradora quebrou no subsolo. Agora, aplique essa matemática ao monstro de Toronto. As estimativas iniciais mais conservadoras sugerem que apenas 10 quilômetros custariam 1,7 bilhões de dólares. Quando você extrapola isso para a extensão total de 50 quilômetros e adiciona a complexidade dos 3 níveis, o custo total estimado atinge a marca vertiginosa de 90 bilhões de dólares americanos. Se incluírem linhas ferroviárias como prometido, a conta pode subir para 130 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, esse valor é comparável a todo o orçamento anual de defesa do Canadá. É dinheiro suficiente para construir mais de 100 hospitais de última geração. E o tempo? Especialistas preveem que, no melhor cenário, a construção levaria de 15 a 20 anos.
Estamos falando de 2 décadas de obras. Tentar acelerar o processo exigiria comprar mais máquinas perfuradoras, cada uma custando cerca de 150 milhões de dólares. E mesmo com todo o dinheiro do mundo, a geologia é imprevisível. Uma máquina quebrada, um lençol freático inesperado ou uma falha na rocha podem paralisar o trabalho por meses, enquanto o medidor de custos continua girando furiosamente. Mas o custo financeiro é apenas metade da história. O custo físico para a região seria devastador. Para abrir um buraco desse tamanho, os engenheiros teriam que remover dezenas de milhões de toneladas de terra e rocha. Imagine uma frota interminável de caminhões basculantes, dia e noite, transportando essa montanha de detritos para fora da cidade. Isso equivale a centenas de milhares de viagens, adicionando ainda mais tráfego e poluição às estradas que o projeto promete aliviar. Um estudo interno do governo sugere que a poluição do ar durante a construção poderia ser 20 a 30 vezes pior do que a de uma obra rodoviária normal. As comunidades locais vivem com medo do barulho constante, das perfuratrizes e da poeira fina que cobriria seus bairros. Há também o risco geológico real de subsidência, o solo assentando e afundando acima do túnel, o que poderia rachar fundações de casas e edifícios na superfície. Ambientalistas alertam que a rota proposta atravessa ecossistemas vitais, como o rio Don e áreas úmidas que servem de refúgio para a vida selvagem. Além disso, há a questão dos recursos. Um projeto dessa magnitude agiria como um buraco negro para materiais de construção. Ele sugaria todo o suprimento de concreto e aço de Ontário. Isso criaria uma escassez artificial, fazendo disparar os preços para qualquer outra pessoa que quisesse construir uma casa, um hospital ou uma escola. O mercado de construção da província poderia ficar paralisado, refém de um único megaprojeto. No entanto, apesar dos riscos titânicos e do caos potencial, há um argumento sedutor que mantém o projeto vivo. Se funcionar, os benefícios seriam transformadores. Modelos do Ministério dos Transportes mostram que, sem intervenção, até 2031, as viagens na atual rodovia 401 demorarão 90 minutos a mais do que hoje. O túnel promete apagar esse futuro sombrio. Ao desviar caminhões e trânsito de passagem para o subsolo, a superfície voltaria a fluir. Isso teria um efeito cascata em toda a cadeia de suprimentos da América do Norte. Fábricas em Detroit receberiam peças a tempo. Armazéns em Ontário operariam com eficiência máxima. A economia de combustível e horas de trabalho seria imensa. Além disso, um túnel é um ambiente controlado. Sem cruzamentos, sem saídas abruptas, sem neve ou chuva, o risco de acidentes cai drasticamente. A segurança seria incomparável. E há a promessa de transporte público rápido. Trens ou ônibus voando pelo subsolo a velocidades constantes, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa. Para a economia local, a construção criaria 10 mil empregos diretos, sustentando famílias de engenheiros e operários por uma geração inteira. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. O túnel sob a rodovia 401 é a maior aposta de infraestrutura já concebida na América do Norte. Se for bem-sucedido, será uma maravilha do mundo moderno, um novo padrão de eficiência que fará a Interestadual 95 parecer obsoleta. O Canadá terá resolvido seu maior problema logístico e garantido seu futuro econômico. Mas se falhar, se os custos dobrarem como tantos outros megaprojetos, ou se a construção se arrastar indefinidamente, Ontário herdará uma dívida que sufocará seus serviços públicos por décadas. Será um monumento inacabado à ambição desmedida. As máquinas ainda estão silenciosas. O solo ainda está intacto. Mas a decisão precisa ser tomada. Continuar sangrando bilhões no congestionamento ou arriscar tudo em uma visão subterrânea. A única certeza é que o preço de não fazer nada já se tornou alto demais para pagar.